Olá, povão, tudo bem? Provavelmente o filme Oppenheimer, aí se você assistiu, ouviu falar, já perscrutou aí, já invadiu a sua cabeça e você se lembrou quando você era adolescente, que estava lá na escola e você leu o seguinte, aprendeu com seu professor o seguinte, que o Japão se rendeu na Segunda Guerra Mundial, né? Foi o ato final da Segunda Guerra, quando caíram as bombas nucleares. Foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki que teriam encerrado o conflito. Isso está todo o tempo no filme do Oppenheimer, né? Eu assisti, fiquei deslumbrado, aparece ali em vários momentos, mas isso não é verdade. Não é por isso que o Japão se rendeu. Ok, peraí, vamos lá. Não foi por isso que o Japão se rendeu, mas isso estava no seu livro de história. Eu não sei qual é o seu livro, eu estou falando de todos os livros, ou quase todos. E história baseada no trabalho de muitos historiadores, bons historiadores. Historiadores que de fato entendiam, não é uma fake história. Agora bugou, agora ficou difícil. É fake história, não é? Não, mas para a gente ir um pouco mais a fundo nisso, a gente precisa entender um pouco mais sobre ciência e sobre a ciência da história. Meu nome é Luciano Lacerda, sou historiador, mestre em História, doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E eu estou aí, hoje, né, uma jornada meio confusa, acadêmica aqui, né, estou aí num percurso em que eu fui em vários campos diferentes da prática científica, né, experimental ou não experimental, isso que ajuda a gente a fazer esse debate aqui. Então vamos lá. Primeiro, vou retomar aqui alguns eventos históricos importantes, tá? A Segunda Guerra Mundial foi um grande evento mundial catastrófico, né, que opôs dois grandes grupos, tá? O eixo, que tinha como principais forças a Alemanha, a Itália e o Japão, e os aliados, que tinham como principais forças ali Estados Unidos, União Soviética e Inglaterra, tá? Mas eles eram lideranças, mas havia muitos outros países aí que estavam seguindo esses dois grupos aí. A Alemanha se rendeu no começo de 1945, né? Os nazistas foram derrotados. Na própria Alemanha, chegou a União Soviética de um lado e os aliados do outro lado, os outros aliados, os aliados ocidentais, Inglaterra, Estados Unidos e forças francesas. A França tinha sido derrotada, né? Mas haviam forças francesas e aí eles se encontraram justamente na capital alemã, em Berlim, ok? Acontece que dois fatos importantes. O primeiro é que o Japão continuou dentro da Segunda Guerra, continuou combatendo os aliados. Ela não se rendeu junto com a Alemanha. E o outro fato importante é que, alguns anos antes, nos Estados Unidos, havia começado um projeto, que é o Projeto Manhattan, o projeto de formulação, de criação de uma bomba atômica, né? Na verdade, eles buscaram duas formas, né? Uma com urânio, outra com plutônio. E eles fizeram isso lá sob a liderança do Oppenheimer, que é esse fato que está aí na discussão. E aí, tudo isso começou com uma carta de alguns cientistas, incluindo principalmente o Albert Einstein, para o presidente dos Estados Unidos, dizendo, olha, a Alemanha está fazendo isso aqui, vocês precisam correr atrás e fazer isso aí. Então, a ideia era muito assim, vamos impedir a Alemanha de ganhar essa guerra, porque o nazismo é todo o absurdo que a gente possa pensar, né? E a gente vai fazer aqui antes deles. Então, a gente tem condição de fazer um esforço concentrado aqui. Acho que o filme retrata muito bem os caminhos científicos para isso acontecer, né? Só que, num certo momento, antes da explosão, de fato, da bomba, da primeira bomba, a Alemanha perdeu a guerra. E aí, um pouco do que aparece ali no filme, e que de fato era muito do discurso, era o seguinte. Primeiro, a guerra continua, porque o Japão continua na jogada, e o Japão era um inimigo muito especial dos Estados Unidos por conta do teatro de guerra no Pacífico, né? Por conta do ataque a Pearl Harbor, tudo isso. Então, de fato, o Japão era um inimigo formidável, não era uma coisa qualquer, né? O Japão é um país muito relevante nesse sentido, né? E a segunda questão era uma questão mais etérea, mais ampla, de que, olha, se a gente botar isso aqui, essa bomba na jogada, a gente vai dizer para as pessoas, ó, vamos parar com essa conversa de guerra. Então era uma bomba para acabar com todas as guerras. Era um pouco dessa discussão. E aí, as bombas de fato explodem e um pouco depois a rendição do Japão vem. E aí, o que foi divulgado pela própria rendição, depois muito divulgado pelos Estados Unidos principalmente, é que as bombas tinham causado a rendição. E naquele momento, o que se estava observando? O que os grandes historiadores, as pessoas que de fato olharam para esse fenômeno com seriedade, que acompanharam esse fenômeno, o que eles estavam olhando? Eles estavam olhando para fatos que eram contíguos, eles eram próximos no tempo e no espaço. Olha, teve a explosão de uma bomba, teve a explosão de outra bomba e o Japão se rendeu. Então, quando você descreve esses fenômenos tão próximos e tão relevantes, né, a existência em si
da bomba tão relevantes, é claro que é natural que a gente vai inferir que uma coisa levou a outra, porque o próprio discurso também trouxe um pouco dessa discussão, né? O discurso de rendição. Então é natural que a gente faça essa atribuição. Acontece que esse processo metodológico de você olhar para os indícios da realidade, olhar para os vários documentos, e aí o documento, eu não estou falando só do documento de papel, o documento é o documento de papel, é também a declaração de pessoas, são as imagens, os vídeos, tudo isso são documentos do ponto de vista histórico, tá? A gente chama também de fontes históricas, tem vários tipos de fontes históricas, tá? Se eu tenho várias fontes históricas e eu vou olhar para elas, eu vou descrevê-las e eu vou argumentar, eu vou criar um racional em torno da relação daqueles eventos. Um grande historiador chamado Carlo Ginzburg, ele buscou, até irônico aqui no sentido que eu sou um grande crítico aqui da psicanálise, falo sempre disso, né? Ele buscou na psicanálise, na história, na tradição do Morelli e do Freud, aquilo que ele chamou no livro Mitos, Emblemas, Sinais. Eu vou colocar aqui para vocês, vou colocar o link aqui embaixo também para quem quiser comprar, um livro excelente. Ele sempre cai, eu não sei se cai mais, mas antigamente caía sempre nos processos de seleção da USP, de vários outros lugares fazer um mestrado, doutorado, que é um livro bem interessante, né? Na área de história. Ele tem um artigo genial dentro desse livro, para mim o mais interessante, que é o paradigma indiciário. Que ele diz o seguinte: a gente vai olhar para uma realidade e a gente vai descrever todos os detalhes daquela realidade, especialmente aqueles detalhes que não são, em termos de imagem, não são aqueles principais, aqueles que as autoridades se preocupariam mais primeiramente, né, em manipular. A gente vai olhar para os detalhes mais sórdidos, mais distantes do discurso oficial, né? O Carlo Ginzburg, ele também é autor de outros livros importantes, o Queijo e os Vermes, por exemplo, que é um clássico, em que ele faz uma defesa do que ele chama de microhistória, né? Ele pega documentos com vários casos muito legais que ele apresenta e aí faz uma espécie de um levantamento mais ou menos dedutivo em torno de um caso concreto, né? Ele pega outros indícios da realidade para fazer certas afirmações mais gerais. Mas esse paradigma indiciário, ele permite que a gente olhe para a realidade e descreva tudo o que a gente vê na realidade ao máximo possível, né? Conforme a gente vai escolhendo certos itens e a gente vai criando uma discussão entre eles e outros documentos fora dali. Beleza, legal. Só que acontece o seguinte: a realidade, ela é muito complexa. Então, você pode saber de uma coisa agora e não saber de outra. E depois uma outra coisa muda a sua formulação anterior. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina o seguinte: eu estou olhando para o começo da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele quadro terrível que tinha ali na Europa, e eu quero entender por que as pessoas compraram aquela ideia. E aí eu vou dizer assim, olha, o que me parece aqui, por uma série de documentos, é que a crise de 29 criou um problema social muito grande ali na Europa, e aí isso é que alimentou esse ideário. Beleza, é uma boa ideia. Se você pega, por exemplo, uma série de manifestações que foram se radicalizando nesse período, faz sentido você argumentar uma relação. Mas como é que a gente faz para ter certeza? Como é que eu sei se é aquilo que causou a ascensão do nazifascismo? Ora, dentro de um outro escopo científico, por exemplo, se eu fosse estudar, como na tradição do Mendeleev, né, a reação entre dois elementos químicos, eu faço o seguinte: eu pego dois elementos químicos e ponho um em cima do outro. E aí depois eu faço de novo, e depois eu faço de novo, e depois eu faço de novo, eu faço 1000 vezes. Eu faço com calor, eu faço com frio, eu faço com várias modificações ambientais. Ou seja, quando eu vou lidar com um objeto que é a interação entre dois elementos químicos, eu tenho à minha disposição recursos experimentais, ou seja, eu manipulo o ambiente para produzir uma certa situação. E aí eu vou fazer isso continuamente para poder alterar variáveis. Quando eu vou olhar para um fenômeno que eu não tenho isso à minha disposição, porque eu olho para o fenômeno e ele já não existe mais, ele já acabou, eu estou olhando para os documentos, eu tenho uma ciência que é experimental, portanto, e uma ciência que não é experimental, que é a história. Então ela não é ciência? Não, ela é ciência. Ela é ciência. Então, já vamos começar aqui. História é ciência, ok? Não vamos deixar nenhuma margem de dúvida para isso. Só que ela não é uma ciência experimental. Não é por isso que ela é melhor nem pior. Esse tipo de afirmação é um absurdo. Né? Se uma ciência é experimental não é experimental, é claro que a experimental me dá mais certeza sobre aquilo, um grau de predição, né, sobre aquele fenômeno maior. Mas isso depende da realidade, isso não tem nada a ver com ser melhor ou pior. Né? É uma estupidez atribuir valor a isso. Então,
eu tenho ciências que são experimentais, me dão maior probabilidade de eu fazer a afirmação sobre o futuro, portanto eu posso mais provavelmente transformar esse conhecimento em tecnologia, por exemplo, como conhecimento da química, da física e de muitas outras coisas. E tem um outro conhecimento como a sociologia, a ciência política, a história, que não me permite fazer manipulações experimentais. Portanto, a minha afirmação tem uma capacidade preditiva menor. É por isso que, por exemplo, eu posso dizer para vocês qual é uma receita de bolo, o que vai acontecer se eu juntar todos aqueles ingredientes, mas eu não posso dizer para você com o mesmo grau de certeza o que vai acontecer se um governante fizer isto, ou aquilo outro, se um certo agente político defender uma certa posição, porque isso é muito mais variável, é muito mais complexo. Isso quer dizer, o meu grau de previsibilidade com um tipo de conhecimento científico pode ser maior e que um outro pode ser menor, porque a realidade pode ser mais ou menos complexa, a depender de qual aspecto da realidade que eu estou olhando. Portanto, se eu volto ao passado e penso no que eram os documentos disponíveis a partir do fim da Segunda Guerra Mundial até relativamente muito pouco tempo, eu vou ter que concluir, obviamente, que naquele momento a verdade histórica, para aquele momento a verdade, a afirmação científica mais verdadeira, porque lembre-se, a história e qualquer outra ciência não produz verdades que são definitivas e absolutas. Isso não existe, né? É por isso que não se fala mais em ciências exatas, não existe ciência exata. Existem ciências da natureza, embora isso também seja questionável, porque dizer que outras ciências são humanas, como se os humanos fossem fora da natureza, me parece uma contradição epistemológica, me parece outras questões que eu não vou discutir agora, mas eu vou colocar aqui para vocês um vídeo que eu já falei sobre a diferença entre ciências humanas e ciências da natureza, tá? Pois bem, todas as ciências, não importa qual a sua natureza, ela produz uma verdade que ela é aproximativa e provisória. Aproximativa e provisória. Toda afirmação sobre a realidade ela vai ser superada à medida que a gente for ter mais evidências sobre essa realidade e a gente formular teorias que são mais precisas com essas novas evidências. Se você pega, sei lá, século XIX e pega o trabalho do Newton, aquilo não era falso, aquilo era verdade para aquele momento. À medida que surgem outros dados que aquela perspectiva, aquele olhar não era capaz de explicar, não dava conta, aquela ideia passou a ser desafiada, e aí vem a teoria da relatividade geral, do Einstein, em 1915, e aí se torna uma nova verdade, ela é mais verdadeira, aproximativa, mais aproximativamente, e ela também é provisória, porque daqui 200 anos vão dizer que bobagem esse negócio do Einstein, né? Vão ter muitas outras perspectivas, não há a menor dúvida, muito mais acuradas sobre a realidade. Então, se eu pego, portanto, os documentos que estavam disponíveis após a Segunda Guerra Mundial e a observação dessa relação contígua entre as bombas e a desistência do Japão, é correto, naquela época, se dizer que aquele era o motivo da desistência do Japão. No entanto, uma série de documentos vieram à tona nas últimas décadas. Eu vou fazer uma sugestão para vocês aqui. Vou fazer duas sugestões. A primeira é esse livro aqui, que eu vou colocar aqui também nos comentários, que é A História Secreta da Rendição Japonesa de 1945, e o excelente vídeo do Leitura Obriga História, que é muito bom, um canal muito sério, muito rigoroso, que demonstrou algumas coisas muito interessantes, que quando a bomba ela explodiu em Hiroshima, o conselho não quis nem fazer uma reunião para discutir aquilo, porque aquilo nem tinha sido a maior explosão que tinha tido no Japão. Outros ataques, outros bombardeios tinham sido muito mais nocivos, né? Tinham matado mais gente, tinham abrangido um perímetro muito maior. Então, aquilo não foi uma preocupação inicial, né? As primeiras informações. O relatório final mesmo só chegou no Conselho do Japão depois que já tinha sido tomada a decisão da rendição, né? Quando estavam formulando os processos de rendição, mas já tinha sido tomada a decisão. Portanto, de fato, não foi por isso que o Japão se rendeu. O Japão se rendeu por um outro motivo muito diferente. A União Soviética tinha encerrado, né, as operações do lado ocidental na Europa, porque já tinha havido a invasão da Alemanha e a derrota dos nazistas, e já tinha alocado um caminhão de soldados lá na Ásia, né, porque existia uma pretensão histórica czarista e de alguma forma, né, essa postura imperialista do Stalin era uma continuidade disso, né, de conquistar ali uma parte do Sudeste Asiático, incluindo o Japão. E aí eles tinham se concentrado já no leste, na borda do Japão. Tinham libertado a Manchúria,
que é uma região que o Japão tinha ocupado, que era super rica em produtos naturais, né, em recursos naturais, e aí ela tinha sido tomada. O Japão estava com medo, então, de ser invadido e de ter o seu território tomado. E é isso que está na discussão. Quando eles estão discutindo lá se eles deveriam ou não se render, eles estavam discutindo, gente, a bomba, vai vir outra bomba. Eu estava discutindo o seguinte, gente, se a gente não se render agora, e a gente vai aproveitar aqui a possibilidade de alguns aspectos que estão aqui, que eles estavam tentando negociar, se a gente não fizer isso, a gente vai deixar de existir enquanto país. Os caras vão vir aqui e vão invadir. Isso era uma possibilidade real. E ali, a bomba, ela foi, de certa forma, conveniente para o próprio Japão, para ter uma alegação, porque havia uma questão cultural muito forte que impedia aquela rendição. Havia um certo consenso da população japonesa, um ódio visceral contra os aliados, né? De fato, ali era muito mais problemático dentro de casa o cenário da guerra nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles estavam perdendo muitas vidas humanas. Você pega todos os documentos, eles estão toda hora discutindo isso em tudo que é reunião, na opinião pública, do que no próprio Japão, porque é uma cultura muito diferente, que tem uma cultura da honra, enfim, daquela adoração ao monarca, tudo aquilo, né? Então, aquilo foi conveniente para o Japão para dizer, ó, agora paciência, uma coisa que está muito acima do que a gente estava acostumado a entender, e para os Estados Unidos também para dizer que era, de fato, aquele que tinha encerrado a guerra, né? O Stalin tinha dito já para o Truman, eles tinham conversado já numa conferência, né? Que aconteceu um pouco antes. O Truman tinha dito que ia explodir a bomba, que tinha uma grande arma, mas que não acreditava que aquilo fosse suficiente para acabar com a guerra. E o Stalin havia se comprometido, né? Ele havia avisado que 3 meses depois ele invadiria o Japão. Ele começaria esse processo. Então, já havia um cenário muito forte para realmente aniquilar o Japão. Mas esses outros fatores, pelos documentos que a gente ficou sabendo depois, que a gente conheceu depois, que eram os documentos secretos do próprio processo de discussão da rendição, não tinham a bomba como um elemento central. Não era o que era relevante, e sim a invasão da União Soviética. Portanto, olha lá, de acordo com as evidências disponíveis, evidências científicas disponíveis, que são, neste caso, as fontes históricas. Se eu falasse isso antes da existência, do conhecimento desses documentos, se eu falasse que o Japão se rendeu por conta da bomba, aquilo era, naquele momento, a melhor verdade, a verdade mais aproximativa, verdade científica histórica, né? Mas depois que a gente toma conhecimento de todos esses outros documentos, ele deixa de ser. Portanto, eu continuar repetindo, a despeito dos documentos, uma mesma coisa que já foi posta abaixo, aí eu posso estar me comportando de uma maneira anticientífica, ou talvez até pseudocientífica, se eu estiver me arrogando ali de estar utilizando de um estatuto científico, um conhecimento científico. Mas, naquele momento em que nós estudamos, isso é um sinal de que nós não somos mais tão jovens, naquele momento era correto dizer aquilo. Naquele momento não era fake história. Naquele momento, os historiadores estavam lidando com a melhor evidência científica disponível. E é verdade que isso no futuro pode ter outros desdobramentos, a gente pode saber de outras coisas e outros documentos podem surgir. Porque a ciência da história é uma ciência que trabalha com as evidências descritivas, com as fontes históricas. Então aí que a gente pode ter mais ou menos acesso, a depender de como a gente consegue produzir, pesquisar, né? Produzir mais pesquisa nisso. Não é uma ciência experimental que a gente pode pegar uma realidade e manipulá-la à torta direita para ver quais manipulações produzem certa coisa ou uma outra coisa. Então eu espero ter contribuído aqui para a gente ter essa discussão aqui bacana sobre ciência, que é uma história, a história da ciência, e sobre a ciência de um modo geral, especificamente, inclusive, as ciências experimentais, tá bom? Espero que você tenha curtido aí o vídeo, curtir com o dedão mesmo, curtir, se inscrever aqui no canal e manda aí nos grupos e para quem se achar que vale a pena fazer esse debate. Um grande abraço, tchau para vocês.